Boa noite, gente, tudo bem? Tudo Boa bem, Zé? noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo Boa bem, Gisele? noite. Oi, oi. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, vamos começar a aula de hoje. Espero que todos estejam bem. E já estou gravando aqui. Gente, eu planejei essa aula hoje para ser uma aula a respeito da uso capião tabular. Tá? Então, esse é o título da nossa aula de hoje. Uso capião tabular. Só que, para chegar na tal da uso capião tabular, eu preciso explicar, ou pelo menos relembrar, vários conceitos de uso capião que vocês tiveram em direito das coisas, né, em direitos reais. Tá? Porque eu diria que assim, o uso capião tabular é o nível avançado da uso capião. Então, vamos dizer assim, de todos os temas, talvez seja que envolve o uso capião, seja o mais complexo. Deixa eu só deixar o pessoal entrar aqui, todo mundo entrou na mesma hora. Tá? Então, durante a aula de hoje, eu vou relembrar alguns conceitos da uso capião e vou finalizar, então, com uma explicação a respeito do que é a tal da uso capião tabular. Tá? Muito bem. Uso capião, gente, é um modo de aquisição da propriedade. Modo de aquisição da propriedade móvel ou imóvel. Tá? E a uso capião, ou uso capião, ela pressupõe o exercício de posse com animus domini por um certo período. Então, na verdade, isso que eu coloquei aqui no quadro seria o conceito mais básico de uso capião, porque eu não estou levando em consideração nenhum dos detalhes que posteriormente foram sendo acrescentados. Então, eu diria que esse exercício da posse com animus domini por um certo período é o conceito básico, o conceito mãe, a partir do qual a gente pode estabelecer alguns conceitos derivados, ou as várias espécies de uso capião, né? Na origem romana, a uso capião tinha a função de convalidar o exercício do direito do proprietário com o decurso do tempo. Ela tinha um propósito mais de convalidação de uma aquisição feita em contrariedade às formalidades do que propriamente a constituição de um novo direito. Porque um dos postulados do direito romano que o diferenciava, vamos dizer assim, dos direitos da época e que ainda hoje influenciam, essa característica ainda hoje influencia o nosso direito, é a necessidade de algumas formalidades para que se constituam ou se transfiram direitos. Então, a uso capião era, na sua origem romana, um instrumento para convalidar ou para aperfeiçoar uma aquisição de propriedade que tivera sido feita de forma juridicamente equivocada. Então, o objetivo da uso capião era esse, era convalidar. Tá? Então, esse conceito aqui, na verdade, não é ainda de uso capião tabular. Tá? Deixa eu só arriscar aqui para quem chegou depois. Esse aqui é o conceito básico de uso capião. Também faz parte do conceito básico de uso capião o fato de ser um modo de aquisição originário. Todos os modos originários de aquisição da propriedade determinam que, quando o bem ingressa no patrimônio
do adquirente, no caso aqui do uso capiente, esse bem ingressa no patrimônio do uso capiente livre de quaisquer ônus. Então, por exemplo, eu estou usucapindo um bem sobre o qual existe uma servidão, ou uma hipoteca, ou qualquer tipo de ônus real, qualquer tipo de direito real sobre a propriedade de terceiros. Quando esse bem ingressa no meu patrimônio, ele ingressa limpo, porque é um modo de aquisição originário, como se iniciasse uma nova vida, uma nova sucessão na transmissão da propriedade. Bom, até agora eu não falei novidade nenhuma, porque isso aqui é o básico do direito das coisas. Deixa eu só projetar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Isso aqui que eu coloquei na tela é apenas algumas das modalidades de usucapião que existem no Código Civil e em algumas leis esparsas que respeitam a esse modelinho. Quer dizer, para eu adquirir a propriedade, eu preciso do exercício da posse com animus domini durante um certo tempo. Então, dá para dizer que o modelo mais comum de usucapião é esse aqui, ó. É o usucapião ordinário. É aquele que é adquirido por quem tenha o justo título e a boa-fé. Exige-se a posse mansa ou pacífica do bem pelo prazo de 10 anos, reduzível em 5 no caso do parágrafo único do 12.4.2, e 3 anos em caso de imóvel. Por que esse modelo é o modelo básico? O modelo de usucapião que está previsto no artigo 1242 do Código Civil. Ele é um modelo básico porque ele não exige nenhuma qualificação especial da posse. Não exija que eu comprove que eu estava cultivando o terreno, não exige que eu comprove que eu morei no apartamento ou na casa, não exige nada disso. Exige simplesmente o exercício de posse. E eu posso exercer a posse de um bem sem necessariamente residir nesse bem. A mesma coisa com esse usucapião extraordinário, que é sem justo título e boa-fé. Esse usucapião extraordinário também, eu não preciso provar que eu fiz alguma coisa de especial naquele terreno, que eu cultivei, ou que eu morei, ou qualquer coisa desse gênero. Eu só preciso comprovar a minha posse, o prazo de 15 anos, e aqui, no caso, a boa-fé. Tá? Vocês vejam que tudo isso que eu estou explicando aqui é uma rememoração do que vocês já viram lá em Direito das Coisas, tá, gente? Deixa eu só parar de compartilhar, porque eu acho que tem alguém querendo entrar. Não, já entrou. Deixa eu voltar aqui. Tá? Então, qual é a diferença entre esses dois aqui, entre o ordinário e o extraordinário? Entre o usucapião ordinário e o usucapião extraordinário. A boa-fé está presente nos dois. E aqui tem essa expressãozinha que ela é muito delicada no direito das coisas, que é a posse com justo título e a posse sem justo título. Tá? Mas daí isso nos leva à pergunta do que significa, qual é o conceito de justo título para o efeito de usucapião. O que será que é o justo título que eu preciso ter para conseguir usucapir um imóvel em 10 anos e não em 15 anos, como é exigível de quem não tem justo título? Bom, gente, o que seria não só justo, mas a forma padrão de aquisição da propriedade de um bem imóvel?
seria a escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do imóvel. Quem fez isso não precisa usucapiar, porque ele cumpriu com todas as formalidades necessárias para a transmissão da propriedade imóvel. Esse é o básico. É a transmissão de uma propriedade imóvel por ato entre vivos. Eu tenho um negócio jurídico, que é uma compra e venda, pode ser uma compra e venda, que se materializa numa escritura pública feita num tabelionato e que é trazida ao registro de imóveis para registro na matrícula do imóvel. Então, nas condições normais de temperatura e pressão, isso é a forma de adquirir um bem imóvel através do registro. Então, quem adquire pelo registro, como o próprio nome está dizendo, não precisa usucapiar. Então, o que vem esse tal desse justo título? É menos do que a escritura pública registrada. É qualquer coisa que fique entre. Eu costumava explicar isso há uns anos atrás e não achei outra forma mais clara. É qualquer coisa que fique entre a ausência completa de título e uma escritura pública registrada na matrícula do imóvel. Tudo que fica in between, entre essas duas situações, eu vou chamar de justo título. Alguns autores chamam o justo título de título putativo. E essa expressão em direito putativo, você sabe que tem o sentido de aparente. Então, o justo título, para efeito de usucapiar de forma ordinária, acontece quando eu tenho um título que legitima a minha posse, que dá uma aparência de legitimidade, mas que não é juridicamente suficiente para transmitir a propriedade. Poderia ser uma carta de um codicílio, por exemplo? Pode ser. Pode ser qualquer coisa que fique entre o nada e o tudo. O nada é o nada. Porque se eu tenho um contrato de promessa de compra e venda, ou se eu tenho minimamente um recibo, eu estou no 1242, porque houve uma transmissão onerosa. Se a transmissão não é onerosa, então essa transmissão não vai ter um contrato de promessa de compra e venda. Tu pode ter uma doação, tu pode ter uma escritura pública não registrada. Uma escritura pública de compra e venda não registrada não transmitiu a propriedade, mas ela tem o condão de atribuir ao usucapiente o justo título. Tá? Mas, assim, na jurisprudência, o exemplo clássico de justo título para efeito de usucapião é o contrato de promessa de compra e venda não registrado. Tá? Então, ele dá uma aparência de transmissão da propriedade, mas a propriedade, de fato, não se transferiu. E o que vai acontecer anos depois da celebração desse contrato, quando o promitente vendedor já morreu, desapareceu, não deixou herdeiros? O promitente comprador ele precisa adquirir finalmente a propriedade. E a forma que ele vai ter ainda vai ser a forma romana, que é a usucapião. Ele não tem nem contra quem propor a ação, por exemplo, a ação de adjudicação compulsória, quando ele não encontra mais o promitente vendedor, né? Tá? Então, tá claro, gente, o que é esse conceito de justo título para vocês? Tá claro para todos os que estão acompanhando aqui? Sim, professor. Tá? Sim, obrigado. Então, o justo título, ele é o título putativo, ele dá uma legitimidade para o início da posse, mas ele não é suficiente para juridicamente transmitir a propriedade.
Porque se ele fosse juridicamente suficiente para transmitir a propriedade, não seria necessário o usucapião. E o usucapião ele serve para, vamos dizer, a função originária e mais importante do usucapião é convalidar uma aquisição feita de forma imperfeita. Então, geralmente, o professor vai contar um exemplo de usucapião, é assim, eu estou andando numa avenida, vejo um terreno e resolvo ocupar aquele terreno e coloco a minha casinha ali e começo a morar ali. Esse é o exemplo que o professor dá. Só que esse exemplo quase não acontece. Entendeu, gente? Quase não acontece de alguém chegar e tomar para si uma propriedade simplesmente do nada. Tá? O mais comum nas ações de usucapião são as ações de usucapião em que eu tento regularizar uma aquisição imperfeita. Uma aquisição imperfeita que não se aperfeiçoou por alguma erro de formalidade. Tá? Deixa eu ver que entrou uma pergunta aqui. Conta de luz, Bruno. Conta de luz não é justo título. Conta de luz, ela é um início de prova de posse. Mas, isoladamente, ela não entra no conceito de justo título. Porque ela não comprova, vamos dizer assim, ela não dá legitimidade do início dessa posse. Ela comprova que houve a posse, conta de luz, conta de água, prova testemunhal, prova pericial, tudo isso comprova que houve o exercício da posse. Agora, o justo título ainda vamos dizer assim, um título jurídico, um contrato, uma manifestação de vontade de qualquer forma, vamos dizer, que qualifica a posse. Pagamento dos impostos do imóvel. Isso comprova o exercício. Isso não é uma prova cabal, mas isso dá início à prova da posse. Porque a posse é um fato, tá, gente? E como todo fato num processo judicial, ela precisa ser comprovada. Sobretudo quando houver controvérsia sobre o exercício da posse, esses elementos que vocês estão colocando aqui no chat, eles servem para eu dirimir uma controvérsia fática sobre quem estava exercendo a posse. Tá? Mas pagamento de impostos... Opa, desculpa, caiu a minha mão. Estão me ouvindo? Sim. E me vendo? Me vendo ainda não, né? Vendo não. Tá, só um pouquinho. Lá, 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 lá. Tá, agora vai funcionar. Deu. Então, isso que vocês estão colocando ali comprova o exercício da posse, mas ainda não é justo título. Tá? Bom, voltando ali a esse pequeno resumo aqui sobre o usucapião, essas duas usucapiões aqui, elas se diferem dos modelos básicos porque elas exigem um tipo de prova, um tipo de posse, aliás, desculpa, qualificada. Então, essa aqui é a prolabore. Ó. A prolabore é aquela de quem não é proprietário de outro imóvel rural ou urbano e possui como sua por 5 anos ininterruptos, sem oposição, uma área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Então, vejam que, nesse caso aqui, não basta posse. Além da posse, ela tem que ser produtiva e servir de residência. E esse outro caso aqui, que provavelmente vai ser o caso que profissionalmente vocês vão ser mais requeridos, tá? Que é a usucapião especial pro habitácio, que é também chamada de usucapião urbana, tá? Que é a do 1240 do Código Civil. Ela exige 5 anos por aquele que, não sendo proprietário de outro imóvel, possuir uma área urbana de até 250 metros quadrados
utilizando-a para a moradia ou de sua família, sem oposição de terceiros, e o direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. O que eu preciso aqui? Aqui é imóvel urbano, em que eu tenho que comprovar moradia. Tá? Então, gente, se eu tivesse na posição de vocês de atendimento em Sajuir, tá? Qual é o ponto mais importante de um atendimento quando uma pessoa vem já com essa ideia na cabeça de uso capião? É fazer a anamnese correta dos fatos. A anamnese é a mesma coisa que o médico faz, tá, gente? Perguntar o que dói, há quanto tempo, o que faz naquele lugar. Tá? Quando tu tem todos os dados completos, daí tu pode dar uma resposta juridicamente adequada para a pessoa, para dizer que tipo de uso capião ela vai poder requerer judicialmente, se for o caso, ou extrajudicialmente, agora que é possível também. Tá? Então, geralmente, quando alguém vem te perguntar, parente, né? Parente é serpente, né, gente? Ainda mais quando tu era, né? Não é? Parente é serpente, né? Outro dia veio a minha mãe. Eu quero usucapiar aquela vaga de estacionamento aqui do prédio, que eu fiz um contrato com o vendedor e ele nunca mais apareceu, eu paguei e ele não me deu o título, agora eu quero usucapi. Tá? Daí ela me perguntou assim, é 5 anos, né? Não. 5 anos se for um imóvel de quem não tem outro imóvel e que seja até 250 metros quadrados e utilizado para moradia. Então, tu não entra em nenhum desses critérios. Onde é que tu vai entrar? Onde é que a mamãezinha vai entrar aqui, nessas aqui? A posse de um imóvel com justo título e boa-fé, mas que ela não usa nem para moradia, nem torna produtivo. E aí? Fala, Zaira. Resolve esse problema aí. Ela não entra. A não ser que ela queira morar na garagem. Não chegou a esse ponto ainda. Tá? Não chegou a esse ponto. Na verdade, o que ela vai usucapi? Ela vai usucapi de forma ordinária. Porque ela realmente ela não encontra mais o vendedor desapareceu, e ela tem o justo título, que nunca foi registrado. Mas ela tem outro. Ela tem outro imóvel, mas o fato de ela ter outro imóvel impede esse aqui, ó. E esse aqui. Mas não impede o ordinário. Entendeu? É aí que eu falo da anamnese. Se vocês vão fazer um atendimento de usucapião, no atendimento até nem sei se ainda aparece atendimento de usucapião, porque isso é uma coisa tão... não, aparece sim. Vocês têm que... todas essas perguntas são perguntas relevantes. Inclusive essa que quase derrubou a Zaira, que é saber se o usucapiente tem ou não tem outro imóvel. Porque se ele tem outro imóvel, ele não pode fazer essa aqui, ó. O que eu tinha em mente é que a não possibilidade, não ter outro imóvel urbano ou rural era para todos. Não. Na verdade, o que tu vai dizer para a pessoa é o seguinte, olha, o fato de tu teres outro imóvel te coloca em outra categoria. Te coloca aqui na categoria do usucapião ordinário, que exige justo título e boa-fé, mas eu preciso ter o prazo de 10 anos. Entendeu? Então, na verdade, o trabalho de atendimento numa usucapião, ou de uma análise de um caso de usucapião, parte vamos dizer assim, de uma anamnese correta de todas as circunstâncias do caso. Os alunos colocaram ali, os colegas de vocês, conta de luz, pagamento de impostos, etc. Tudo isso é importante. Mas, sobretudo, desde quando? Porque são prazos alargados, né, gente? Precisa 5 anos, 10 anos, 15 anos, tá? Certo?
Tá. E no ordinário e no extraordinário, então, a limitação dos 250 metros quadrados também não existe. Não existe. Não existe, mas a compensação é que o prazo é maior, né? Sim, sim. Então, na verdade, não é só esse, existe aquele outro usucapião agora, que eu acho que é o mais rápido de todos, que é o usucapião familiar, né? Eu não sei se o professor de direito de família ou o professor de direito das coisas ensinou isso aí. Mas há uns 5 anos atrás se introduziu no Código Civil. No início eu achei muito bizarro, tá? Um dispositivo bizarro que permite que o cônjuge que foi abandonado, tá? A mulher caiu fora, ou o marido caiu fora, e ele ficou na posse exclusiva do bem do casal. Esse dispositivo permite a usucapião da parte que caberia ao fujão. Então, em 2 anos, o que é pior. É 2 anos, exatamente. Então, na verdade, isso facilita a consolidação da propriedade integral com o cônjuge que permaneceu na residência da família, né? Então, na verdade, isso aí, tratar isso aí como usucapião traz uma série de problemas, mas o legislador achou que era a forma mais fácil de resolver esse problema de consolidação. Até para evitar que, no futuro, com o retorno do cônjuge desaparecido, ou que abandonou o lar, haja necessidade de partilhar esse bem, né? Tá? Muito bem. Estão me acompanhando, gente? Pois é, mas o que o cara faz para que isso não aconteça? Ele fica em casa. Em primeiro lugar, ele fica em casa, né? Não. Ele está numa situação que deu. Né? Tá. Uma situação que deu. Então, para ele evitar isso, entendo que ocorre se o sujeito desaparece. Sim. Na verdade, assim, ó, o que que eu... deixa eu pegar aqui o dispositivo, tá? Eu acho que tem que dar publicidade, é isso que a colega quer dizer, professor. Tem que dar publicidade dos fatos, né? Quem sai de casa tem que comunicar, aqui, e aquele que percebeu que saiu da casa também tem que comunicar, né? A publicidade. Deixa eu só encontrar aqui onde é que está. Eu não me lembro qual era o artigo dessa usucapião aqui. Ela está... Aqui, encontrei. Deixa eu projetar aqui. Aqui, ó. Que é a forma mais rápida de usucapião, né? Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente, sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre o imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir o domínio integral, desde que não seja outro proprietário urbano ou rural. Faz muito tempo que eu dei essa aula aqui sobre esse usucapião, e apareceu essa pergunta aí, sobre o que fazer, então, para preservar a sua propriedade. O que o Bruno falou ali no chat está correto. A primeira é descaracterizar o abandono. Tá? O que é o descaracterizar o abandono? É continuar mantendo o imóvel, pagando os impostos, mantendo relação com a família que supostamente ele deixou, né? Outra forma que descaracterizaria essa usucapião é no momento em que o cônjuge abandona o lar, ele de alguma forma regularizar o exercício da posse pelo ficante, pelo que ficou, através de contrato. Né? Porque no momento que tu celebra um contrato de locação, tu descaracteriza a posse, descaracteriza o animus domini da posse. Então, quem assina o contrato... é o abandono. Descaracterizar o abandono ou descaracterizar a posse
do que ficou. Porque a posse que decorre de um contrato de locação é uma posse chamada indireta. E a posse indireta, ela não conduz ao usucapião. Então, se eu descaracterizo, pelo menos, a parte da posse mediante celebração de um contrato de locação, só tu fica com a casa, mas tu me paga 50% de um aluguel. Eu estou descaracterizando o animus domini da pessoa que ficou, entendeu? Então, isso seria vamos dizer assim, um instrumento para resolver isso, tá? Gente, eu vou botar aqui chamada, tá? Só para vocês colocarem o nome ali, para eu não me esquecer. Entenderam, gente? Tá. Só que tudo isso que eu falei até agora é para eu me aproximar do assunto que eu quero explicar mesmo, que é a usucapião tabular. Tá? Bom, como é que se declara, como é que se reconhece a usucapião? Existem duas formas. Vou colocar a forma mais comum, que é através da ação de usucapião. Hoje existe a possibilidade de eu declarar o usucapião pela via extrajudicial, e esse é o título desse artigo meu que eu coloquei aqui no tópico 13, que é só um pouquinho, que está disponível já no AVA, que é esse aqui, ó. O reconhecimento, isso aqui eu publiquei em 2016, faz tempo, tá? O reconhecimento extrajudicial do usucapião no novo Código de Processo Civil. Depois eu vou comentar algumas coisas que tem escrito aqui nesse artigo, tá? Bom, então, a forma de reconhecimento do usucapião, forma judicial... Oi? Que tu usou no texto o Código Civil anterior a 2015, né? Não. Código de Processo Civil, já usei o novo. Já usou de 2015? Está atualizado, sim. Uhum. O do outro, do professor, depois não está fechando as coisas. Depois é que eu me dei conta que ele também... ele é anterior ao CPC. É. Tá? Então, essa ação de usucapião, ela tem algumas características. O autor, a gente vai chamar de usucapiente. Vou botar aqui. Usucapiente. E o proprietário do bem, a gente vai chamar de usucapido. Só que tem um detalhe. Essa ação tem polo passivo universal. Ou geral. Isso quer dizer que, numa ação de usucapião, existe a citação por edital de todos os prováveis interessados. Tá? Então, eu não cito apenas o proprietário do bem e os proprietários dos imóveis limítrofes. Eu também cito por edital todo e qualquer interessado que não estão identificados. É um polo passivo universal por isso, porque, no princípio, eu teria que citar todas as pessoas do mundo. Isso não acontece, então eu cito por edital todos os interessados. Qualquer interessado, então, poderá se insurgir contra a constituição desse direito de propriedade sobre um bem. E por que eu cito todos os prováveis interessados? Porque o que vai decorrer dessa sentença é um direito real. E um direito real que é oponível a qualquer pessoa. Então, se ele é oponível a qualquer pessoa, eu preciso dar a oportunidade que qualquer pessoa se insurja contra a pretensão do usucapiente. Né? Se vocês repararam naquele outro artigo, não o escrito por mim, mas do professor Lotti,
que eu acho que eu vou... Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui na telinha, está aqui. Ele fala do usucapião tabular, mas ele também, no início, ele fala sobre a intervenção do Ministério Público nas ações de usucapião. E o Ministério Público, até meados da década passada, intervinha como custos legis nas ações de usucapião, sob o fundamento, ou sob o pretexto, de que a constituição daquele direito poderia ter uma interferência, vamos dizer assim, comunitária, geral, até mesmo porque existe uma citação por edital de todos os interessados. O Ministério Público não intervém mais nessas ações, porque prevalece hoje o entendimento de que isso é um interesse meramente patrimonial. Uma ação de usucapião é uma ação eminentemente patrimonial. Então, o promotor não lança mais parecer nessas ações. E se vocês vão reparar, esse autor aqui desse artigo, ele é procurador de justiça já, antigo, ele sustenta, ponto de vista dele, que o Ministério Público deveria continuar atuando nessas ações de usucapião, pelo menos como custos. Pergunta do Adriano. Não seriam apenas os lindeiros? Sim, Adriano, os lindeiros são citados, assim como o proprietário do bem. Mas nós também citamos por edital todos os interessados. Essa citação por edital é uma citação ficta, que se destina a qualquer pessoa que possa ter algum tipo de interesse no processo. E mais, então, é a citação do proprietário, dos lindeiros, por edital de quaisquer interessados, e mais a notificação das fazendas públicas. E as fazendas públicas, elas são notificadas porque os bens públicos são, no nosso direito, ainda hoje, os bens públicos são inusucapíveis. Então, se porventura alguém for ajuizar uma ação de usucapião e pesar sobre um bem público, a fazenda pública, federal, estadual, municipal, vai se insurgir. Vai sustentar a impossibilidade de usucapião. Fala, Zara. Deu problema aqui no meu... Tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá pulando a imagem, acho que eu vou ter que entrar no celular. Mas o proprietário que vai ser citado é aquele que consta na escritura. Na matrícula. Na matrícula? Na matrícula. Uhum. Por que não porque na escritura? Ele é o proprietário. Porque na escritura ele pode ser como pode não ser o proprietário. Porque se essa escritura não for registrada na matrícula do imóvel, ele não é o proprietário. Entendi. Entendeu? Muito bem, gente. Sair de novo que ficou tudo preto aqui. Vai entrar no celular? Ó. Cuida que é apertadinho, tá? Cuida que é um pouquinho mais apertado. Só tu para rir disso, Zaira, só tu para rir disso. Tá, gente? Então, olha só. O senhor falou sério, né, professor? O senhor falou sério, né? Quem vai rir? Ela disse que vai entrar no celular, eu só disse que é apertado. Tá? Então, essa forma de reconhecer a usucapião pela via da ação de usucapião, vamos dizer assim, é uma forma em que o usucapiente toma a iniciativa, quer dizer, ele ativamente está buscando a declaração ex tunc do direito de propriedade. Quando essa sentença for registrada na matrícula do imóvel, os efeitos, ele se tornará proprietário desde o momento em que ele comprovou o implemento dos requisitos temporais para adquirir por usucapião. Tá? Então, a ação de usucapião, eu, usucapiente, tomo a iniciativa ativa
de promover a ação, citando o proprietário do bem, lindeiros, notificar as fazendas públicas e citar por edital todos os prováveis interessados. A usucapião tabular, ela tem uma diferença, que é a seguinte. Olha só. Para isso, eu vou ter que projetar aqui a Lei de Registros Públicos, tá? Onde é que está? Deixa eu... Um pouquinho, deixa eu só encontrar aqui. Tá. Isso que vocês têm na tela de vocês agora é o artigo 214 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Tá? O que ele diz aqui? Isso aqui trata da anulação, nulidade dos registros. Tá? Ele diz assim, ó, que as nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independente de ação direta. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Dessa decisão caberá a apelação ou agravo. E parágrafo 3º e parágrafo 4º tratam de bloqueio de matrícula. Mas o que nos interessa é aqui, ó, é o parágrafo 5º, que eu quero que vocês acompanhem aqui a minha leitura com atenção. Ó. Ele foi introduzido em 2004 na Lei de Registros Públicos. Então, aqui, ó. Repare, a nulidade não será decretada, a nulidade de pleno direito, se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. O que isso aqui significa? Bom, deixa eu botar aqui. Ali está dito que a nulidade não será decretada se ela atingir terceiro de boa-fé que já tenha implementado os requisitos para adquirir por usucapião. Então, o que acontece? Alguém ajuizará, por exemplo, uma ação declaratória da nulidade de compra e venda e registro na matrícula. Então, alguém tem interesse em anular uma compra e venda, dizendo que o negócio jurídico é nulo. E como essa compra e venda foi registrada na matrícula do imóvel, a consequência lógica é que o registro também é nulo. Quem é que pode ter interesse em ajuizar uma ação dessa, gente? Como no exercício passado, alguém que já tinha adquirido e que foi vendido para outro num segundo momento. Pode. Mas repara uma coisa, Zaira. Se os dois negócios jurídicos forem perfeitos, tu não vai conseguir anular o segundo negócio jurídico. Vou dar um exemplo mais simples, tá? Alguém é casado em comunhão universal de bens e um dos cônjuges vende para um terceiro de boa-fé um imóvel sem a outorga uxória. Então, o marido ou a mulher vende para um terceiro de boa-fé, o terceiro está de boa-fé, tá? Um bem
sem coletar a outorga do outro, a autorização do outro cônjuge, ou, para agravar mais o exemplo, falsificando essa outorga. Falsifica a assinatura do outro cônjuge. Né? De alguma forma consegue fazer isso. No momento do divórcio, o cônjuge prejudicado toma conhecimento dessa alienação. Que um imóvel que pertencia à comunhão foi alienado para um terceiro de boa-fé, sem a autorização dele, do prejudicado. O que ele vai ter que fazer? O cônjuge prejudicado. Ele vai ter que declarar a nulidade da compra e venda, pela falta da outorga, e a consequência lógica imediata é anular o negócio jurídico e anular o registro, a matrícula. Tá? Então, exige que seja sempre uma compra e venda imperfeita. Pode ser uma doação também. Um ato entre vivos, um negócio jurídico entre vivos. Mas imperfeito. Imperfeito. Tá? A doação também pode ser nula. Né? A doação, por exemplo, praticada por um incapaz. Tá? A propósito, deixa eu pegar um livro que eu quero mostrar para vocês. Já volto. Eu já falei desse livro aqui, Por que Acredito em Lobisomem? Não. Não. Não conhece? Gente, isso aqui é o seguinte, ó. É porque eu falei agora de anulação de compra e venda, e esse livro trata de uma anulação de testamento feito por uma pessoa incapaz, tá? Isso aqui foi um caso que aconteceu nos anos 60, na comarca de Cachoeira do Sul, tá? E foi escrito pelo advogado de um dos herdeiros, que conta a verdadeira novela que ele teve que fazer para anular um testamento, que foi feito de forma fraudulenta por uma velhinha que era completamente incapaz, tá? E sabe que engraçado? Esse livro, quando eu estava na faculdade, o meu pai sempre me dizia assim, não, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro, tem que ler esse livro. E eu peguei implicância com esse livro e não li. Agora, passados 30 anos, que ele já morreu, eu disse, não, agora eu li esse livro há uns 4 anos atrás. E ele, gente, é uma diversão, sobretudo para quem está estudando direito, tá? Importante ler esse livro aqui. Chama-se Por que Acredito em Lobisomem, tá? Do Serafim Machado. Tem uma edição nova agora. O ano passado foi publicada uma edição nova, mas a que eu tenho ainda é a antiga, original, tá? Vocês vão ver muitos nomes conhecidos aí do judiciário e as coisas que eles aprontaram nessa época, tá? Muito bem. O que eu estava falando? Ah, muito bem. Então é o seguinte, ó, a mulher que foi enganada, ou o marido que foi enganado pela mulher, vai ter que ajuizar uma ação declaratória da nulidade da compra e venda do registro, da compra e venda e do registro. Tá? Muito bem. Só que o que está dito lá no artigo 214? Estamos entendendo ou está muito rápido? Estamos entendendo, gente? Tá tranquilo. Tá? Isadora, Adriano? Então, tranquilo. Tá. Uhum. Tudo certo, tudo certo. Repare uma coisa aqui, ó. Voltei para a 6.015. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. Tá? Então, o que acontece?
Só um pouquinho. Quando essa ação for contestada, contestação, um dos tópicos que a parte poderá levantar é o seguinte: arguir em exceção ou em defesa a uso capião do imóvel convalidando, quer dizer, deixando de anular o título, o negócio jurídico originário nulo. Quem é que vai ser demandado nessa ação? Quem vai ser demandado nessa ação é o terceiro de boa-fé, porque ele é parte do negócio. Tá? O terceiro de boa-fé, quando ele for demandado nessa ação, ele vai dizer, não, mas só um pouquinho. Primeiro, eu estava de boa-fé. O negócio, pelo que vocês estão me dizendo, é nulo, porque o homem era casado e não me deu autorização da mulher para eu comprar um imóvel. Mas, nesse ínterim, eu implementei os requisitos para o usucapir. Então, isso aqui seria a usucapião deduzida pela forma de exceção e não de ação. Ao invés de eu ajuizar uma ação de usucapião, eu estou arguindo a usucapião como forma de defesa, numa ação em que o pedido é a anulação do registro. Então, nesse caso aqui, eu já te dou a palavra, tá, Adriano? O que esse terceiro de boa-fé tem? Esse terceiro de boa-fé, ele tem um super justo título. Desculpa, mas esse conceito aqui foi eu que inventei, tá? Por que ele é um super justo título? Porque o justo título que ele tinha, que era a escritura pública, com o negócio jurídico que ele celebrou com o cara que queria enganar a mulher, ele era tão aparentemente bom e tão aparentemente legítimo que o oficial do registro de imóveis aceitou e registrou lá. O reconhecimento da nulidade veio só posteriormente, quando a pessoa prejudicada, a mulher, no nosso exemplo, se deu conta de que um bem seu havia sido vendido sem autorização sua. Então, esse terceiro de boa-fé, ele está super protegido pela boa-fé. Tá? E ele vai arguir agora a usucapião, não pela via da ação, mas pela via de exceção. Fala, Adriano, agora sim. Tudo bem, professor? Tenho duas perguntas quanto a essa ação. Na hora que eu arguir que, na minha defesa, que o título, eu posso usucapiar ele, ele se transforma na usucapião? Não, né? Não é uma ação de usucapião. Eu tenho que abrir uma ação daí, de usucapião. Não. Olha só. Tu sabe que, teoricamente, vou dizer assim, ó, se a gente fosse bem formalista, a improcedência dessa ação, com base nessa defesa de usucapião, ela simplesmente geraria a improcedência da ação, mas para tu obter o reconhecimento da usucapião, tu teria que propor uma ação. Tá? Entendi. O que os formalistas diriam? Que tu precisa propor a ação porque tu precisa citar os lindeiros, tu precisa publicar os editais de citação, Sim. tu precisa notificar as fazendas públicas, tá? Eu me lembro que eu era dessa posição mais formalista, tá? Mas depois, eu acompanhando a jurisprudência do Tribunal de Justiça, eu reparei que não só nesse caso aqui, mas em outros, quando eu arguo como tese defensiva ao usucapião, os juízes, quando proferem a sentença, eles queimam etapa.
eles já autorizam que com essa sentença tu possa registrar o imóvel no teu nome. Entendi. Entendeu? Daí seria Entendi. uma espécie de queimar etapa, entendeu? Sim. Porque tu arguir como exceção ao uso capião, usa como um título judicial. Exato. Tu provoca a improcedência da ação de nulidade. E qual espécie da uso capião? Esse tá, uma boa pergunta. Qualquer. Qualquer. Qualquer, porque olha só, tu repara aqui, ó. Parágrafo 5º. Achava que seria pelo tempo maior. Não, aqui, ó. Aquele que já tiver preenchido as condições de usucapião do imóvel. Então, na verdade, a usucapião tabular, ela não é uma nova usucapião, mas é uma nova forma de se deduzir a usucapião, tá? Isso, deixa eu só mostrar para vocês aqui no texto do lote, ele deixa bem claro. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, deixa eu ver. Tá, achei, encontrei o trecho do artigo dele. Aqui ele diz assim, ó. O chamado usucapião tabular não é um novo suporte fático de usucapião, e sim um atípico mecanismo de convalidação de negócio jurídico translativo de domínio mal resolvido, ou, na dicção legal, nulo de pleno direito. Então, ele não é uma nova usucapião, mas é uma nova forma de eu deduzir o usucapião para convalidar que ele colocou muito bem aqui, um negócio jurídico translativo de domínio mal resolvido. Tá? Fala, Wagner. Professor, boa noite. Boa noite. Gerou uma dúvida nessa questão aí, no caso de contestação após o negócio jurídico em que é alegado uso capião no meio do processo. Se há uma discussão judicial entre o direito de manter o contrato, por exemplo, de uma aquisição de bem, no qual, ao final, pela sentença, vai dar o título, mas o adquirente ele vai ter que pagar todas as custas de transferência do imóvel, né? Só que o uso capião, pelo que o senhor falou, e a gente tem estudado, é um título originário, no qual não geraria, Exato. por exemplo, TBI e tudo mais. Já nesse caso, se for alegado durante a contestação o uso capião e na sentença o juiz decretar o título para a parte que contestou, como é que fica essa situação daí? Ele é um título originário ou é um título proveniente da discussão judicial no qual vai gerar ITBI e demais taxas? Tu vai ver que no meu artigo eu trato disso aí também. Logo que saiu essa possibilidade, e também logo depois que veio o novo CPC e que se permitiu o reconhecimento extrajudicial, que é o risco de fraude à lei para elisão de imposto. Tá? Porque como o usucapião é um modo originário, tu bem colocaste isso, não incide a ITBI. Tá? Não incide, então, tu não pode descartar que alguém ou duas pessoas, adquirente e vendedor, decidam burlar a lei através de um usucapião fake, sobretudo no extrajudicial. E eu não consigo imaginar um instrumento para evitar isso. Tá? E quem vai ser lesado nisso é ITBI, é a administração municipal, né, que é quem coleta o ITBI, né? ITBI é município, né? Então, sim, Wagner, pode provocar elisão de tributo. Quer dizer, usar o usucapião como estratégia para não pagar ITBI. Embora eu não sei se isso se compensa com custas judiciais, a menos que tu tenha o benefício da justiça gratuita, né? Que nem a gente fala, digamos, qualquer tipo de imóvel, mas, por exemplo, um imóvel que custa, sei lá, 2 milhões, e ITBI de 3%, dá um valor imenso, né? Dá mesmo. Tá, gente? Então, aqui, ó, nesse
nesse artigo do lote, ele também trata daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, sobre que é da necessidade de, posteriormente, ajuizar uma nova ação. Então, a posição dele é uma posição conservadora, tá? Ele diz assim, ó, usucapião, aqui, ó, vejam bem, usucapião provocado por via de exceção, que seria esse caso aqui, e sendo esta acolhida, não tem eficácia erga omnes. Isto é, a sentença de improcedência do pleito petitório ou possessório não serve como título registrável, apesar do tumulto, a interpretação patrocinado pelo artigo 7º da Lei 6969, hoje repristinado no artigo 13 do Estatuto das Cidades. No Estatuto das Cidades, ele diz expressamente isso, que a sentença de improcedência já gera título para registrar o imóvel em seu nome. Entendeu? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o Estatuto das Cidades. Ó. Artigo 13. Aqui, ó. Repara uma coisa aqui. A usucapião especial de imóvel urbano poderá ser invocada como matéria de defesa. Invocada como matéria de defesa na contestação, né? Valendo a sentença que há reconhecer como título para registro no cartório do registro de imóveis. Então, aquilo que alguns juízes faziam já de queimar etapa, o artigo 13 do Estatuto da Cidade já permite. Quer dizer, tu foste demandado numa ação petitória, uma ação em que alguém busca a propriedade de um bem. Como defesa, tu arguiu ao usucapião. Se essa ação for julgada improcedente, quer dizer, se a tese for acolhida, ela já serve como instrumento para registro na matrícula do imóvel. Certo? Entenderam, gente? Falei muita coisa, muita cavalada, entenderam? Então, deixa eu fazer um resuminho, tá? Ô, professor, só um pouquinho antes. Manda valer. Ali no artigo 13, o título do imóvel, mas ele não fala se é título originário ou o título via judicial ali. Não fala no 13. Deixa eu ver. Deixa eu conferir, já que tu falou aqui. Fala como título originário. Não, mas olha só, repara que aqui, ó, usucapião especial de imóvel urbano invocado como matéria de defesa. Se ele está sendo invocado como matéria de defesa, isso aqui ele está reconhecendo que é numa contestação judicial. E isso não altera a natureza da usucapião, o fato de ser arguído em defesa ou pela via de ação. Então, continua sendo originário. Perfeito, perfeito, é originário. Então, na verdade, é só uma forma diversa de reconhecimento do título. Quer dizer, tu não está propondo a ação de usucapião, mas tu está te defendendo com base no usucapião. E a questão era justamente essa, né? Tu está te defendendo, a tua tese defensiva é que tu implementaste os requisitos para o usucapi. Seria uma forma de reconvenção isso aí? Não é exatamente a reconvenção. Até pode ser através de uma reconvenção. Mas por quê? Porque pode ser através de reconvenção, mas não é. Porque quando alguém ajuiza uma ação petitória contra ti para haver o bem com base no título, e a tua defesa consiste em arguir que o título é teu em razão da arguição de usucapião, o que tu está fazendo é arguindo um fato desconstitutivo do direito do autor. E um fato desconstitutivo do direito do autor, que vai gerar improcedência da ação, é matéria de contestação, e não necessariamente de reconvenção.
Entendeu? Sim. A usucapião é fato desconstitutivo do direito do autor numa ação petitória. Eu poderia, inclusive, então, nessa contestação alegar isso já nas preliminares, já. Eu não diria uma preliminar, o Wagner, porque a preliminar ela pressupõe uma questão processual, né? Mas eu colocaria como a primeira tese de direito é essa. Primeira tese, perfeito. Porque, na verdade, o que tu vai fazer como terceiro interessado? Terceiro de boa-fé? Tu pode até pensar em defender vamos dizer assim, a validade do negócio jurídico. Agora, se o cara realmente fraudou o negócio jurídico, te vendendo um bem que era também da mulher dele, a tua tese vai ser muito difícil de ser vitoriosa. A tese que vai te interessar é essa, é arguir o usucapião. Tá? Sim. Certo? E no caso de ser aceito essa arguição de usucapião, a parte lesada, então, prossegue o feito para tentar obter a parcela que lhe foi usurpada? É isso? Não, o que vai acontecer? Acolhida a tese de usucapião, o bem se consolida no adquirente de terceira boa-fé. E a parte lesada terá uma pretensão de reparação contra o vendedor. Daí vira perdas e danos, Zaira. Você vai ter que proteger a boa-fé do adquirente. Entendi. Entendi. Então, na verdade, segue um litígio entre o fraudador e o lesado. E o terceiro de boa-fé fica de fora. O casal. No meu exemplo, o casal. Segue o litígio, mas daí uma pretensão de reparação de danos, né? Que pode, inclusive, exceder os 50% do valor do imóvel. Sim. Daí é quantificação de danos. Sim. Estamos discutindo aí quanto é o ante beatur e o quantum de beatur. No momento que se fixar que é devido, eu tenho que descobrir quanto é devido, né? Tá? Deixa eu ver o que mais que eu... na jurisprudência do STJ, quando eu dava aula sobre esse assunto uns anos atrás, só tinha um precedente do STJ. Hoje eu consultei hoje de tarde, continua tendo só aquele, tá? No STJ ele não chegou o usucapião tabular lá. O único caso que tem é um caso que foi fraude na transferência de bens, em que quem estava postulando a anulação das compras e vendas do negócio jurídico era a Previdência Social. Porque no negócio jurídico as partes não teriam comprovado a quitação das obrigações previdenciárias. Era uma incorporação imobiliária, apartamentos, tá? E a Caixa e a Previdência Social tentou anular essas vendas feitas pelo incorporador, e os adquirentes de boa-fé arguíram o usucapião tabular e venceram a ação. Tá? Eu vi que hoje eu dei uma olhada na jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o usucapião tabular. Tem 7 ou 8 casos. Eu não deu tempo de eu ver todos os detalhes, tá? Mas já são casos bem variados, nem todos eles são usucapião tabular. Eu vi que era só na ementa, mas o conteúdo mesmo era outra coisa, tá? Mas isso acontece, às vezes a emenda está errada. Tá? Mas, fazendo um fecho, então, da aula, tá, gente, para eu explicar. A matéria que eu ensinei hoje é uma matéria complementar, vamos dizer, ela pressupõe que vocês já tivessem algum conhecimento sobre usucapião. O usucapião tabular é uma nova forma de eu arguir ao usucapião, não da forma direta, como uma ação, mas como
defesa numa ação em que é questionada a validade do negócio jurídico e do consequente registro na matrícula do imóvel desse negócio jurídico, tá? Eu deixei 2 artigos disponíveis no AVA. Eu deixei esse do Armando Lotti, que eu acho um cara muito preciso. Eu gosto dos artigos dele porque ele usa a terminologia jurídica de forma perfeita, tá? Então, escreve da moda antiga, escreve bem, tá? E tem uma parte inicial aqui do artigo que ele fala sobre a intervenção do Ministério Público nessas ações. Porque ele sempre sustentou que o Ministério Público não deveria ter deixado de intervir nessas ações, e ele acabou sendo voto vencido no Ministério Público, tá? Os promotores não atuam mais nesses processos. E o outro artigo que eu deixei para vocês é um artigo meu mesmo, que eu publiquei nessa revista que eu digo que eu sou fã, que eu gosto muito, que é a Civilística, tá? Que eu trato do reconhecimento extrajudicial da usucapião no novo Código de Processo Civil, que ele previu, o novo Código de Processo Civil, a possibilidade de reconhecimento extrajudicial. E eu nem estava lembrado disso, que eu coloquei também aqui um item sugerindo, mas eu não vi isso na vida real ainda, a possibilidade de eu arguir o tabular na esfera extrajudicial. Então, aqui eu tenho algumas explicações também sobre o que é o usucapião tabular. Tá bom, gente? O Gabriel, eu vi tua mensagem, tá? Eu vou dar uma lida e em seguida eu te mando uma mensagem pro WhatsApp, tá bem? Certo. Então tá, gente, essa era a aula que eu queria dar hoje, né? Espero que tenha sido de utilidade. Os materiais estão disponíveis e em seguida disponibilizo o vídeo, tá? Certo? Semana que vem, então, temos a nossa penúltima aula e já estamos na reta final do semestre. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Boa noite. gente. Até a próxima. É.